credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos, bom dia, está chegando Nossa Área, aqui pela Rádio Bandeirantes. Vamos falar em esportes a partir de agora com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Renovação com o Miguel é adiada após impasse na primeira proposta. Atual vínculo do Camisa 8 vai até 31 de janeiro de 2026 e ele já está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube. Ponte conhece 16 dos 19 adversários que terá pela frente na Série B no ano que vem. As outras 3 vagas serão preenchidas entre Fortaleza, Juventude, Vitória, Santos, Internacional, Vasco e Ceará, que lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. O Guarani anuncia a contratação de Rafael Donato, experiente zagueiro vindo do Novo Horizontino, assinou com a equipe alviverde até o final da próxima temporada. No processo de reformulação, Bugre oficializa rescisão de Cadi em comum acordo. Volante deixa o brinco com apenas 7 jogos disputados. Internacional e Santos ficam no empate no encerramento da 35ª rodada do Brasileirão e seguem na briga contra o rebaixamento. Colorado dominou o primeiro tempo, mas vê Santos buscar o empate na etapa final no Beira-Rio. Flamengo pode ser campeão brasileiro hoje. Para levantar o troféu, a equipe carioca precisa vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV e torcer por uma derrota do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre. Lando Norris pode ser campeão da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Catar. Britânico da McLaren lidera o campeonato com 24 pontos de vantagem sobre Piastri e Verstappen e está perto do primeiro título que pode ser definido no próximo domingo. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Inter e Santos, finalizando a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Partida que foi realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter saiu na frente, mas acabou sofrendo empate no segundo tempo. Rocher, Aguirre, depois Bruno Henrique, Vitão, Mercado e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, depois Gustavo Prado e Alan Patrick, Vitinho e Borré, depois Ricardo Matias, o Inter do técnico Ramon Dias, o Peixe de Brazão, Mike, Adonis Frias, Lua Pérez e Escobar, depois Souza, William Arão, Zé Rafael, depois João Schmidt e a presença de Vitor Hugo, depois Barreal, Roleiser, depois Bom Tempo, Tassiano e Robinho Júnior, depois Guilherme. A equipe do Juan Pablo foi Vodá. Alan Patrick, a 20 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o time colorado. O Peixe empatou a 16 minutos do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem do David Oliveira Lacerda. E esta foi a ficha técnica de 1 para o Inter, 1 para o Santos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Você que nos ouve pelo YouTube, a partir de hoje eu vou começar a ler também as mensagens do YouTube, porque o pessoal tem reclamado. Poxa, Carlos Henrique, eu mando e eu não tinha aba, a culpa é minha. Eu não tinha aba de abertura aqui para eu acessar as mensagens do YouTube. E graças ao Leandro aqui, sempre muito competente, ele trouxe aqui, vai deixar aqui direitinho. Então você pode mandar mensagem de 2 maneiras a partir de hoje aqui na nossa área. Pelo telefone, que você já está acostumado, 97102-1493, ou pelo YouTube, né? Lá na página da Rádio Bandeirantes Campinas, né? No programa Nossa Área, tá bom? Então é mais uma ferramenta para você conversar com a gente. Vamos lá. Pessoal perguntando aqui, antes de eu ler sobre o jogo do Palmeiras, o que eu achei do Santos. O Santos escapou de ser goleado ontem. Se não fosse a ruindade do Borré e a grande atuação do Brazão para variar goleiro do Santos, a partida estava definida no primeiro tempo. O Inter não matou, deu chance para o Santos se arrumar no vestiário e veio diferente. O segundo tempo foi totalmente diferente e o Santos empatou o jogo. Futebol tem dessas coisas. Tem que colocar a bola para dentro do gol. Azar do Internacional e também azar do Santos, que precisava vencer. Os próximos jogos do Palmeiras contra o Flamengo são pelo Brasileiro ou pela Libertadores? Hermenegildo Neto. Não, a final da Libertadores é sábado, não é? E os dois jogam hoje, mas os dois provavelmente com um time misto. Deixa eu pegar aqui exato. Deixa eu ver aqui. Procurar o aplicativo. Hoje tem às 21h30 os dois times jogando. O Atlético Mineiro recebe o Flamengo, lá na Arena MRV. E na Arena do Grêmio tem Grêmio e Palmeiras. Os dois times aqui vão jogar e vão viajar para Lima, porque sábado tem a final da Libertadores. É isso. Mais ou menos isso. Tá bom, Hermenegildo? Deixa eu ver aqui. Esse papo de pagar jogadores vem desde julho. Pois bem, se apenas um valor é bloqueado e o restante que entrar pode ser usado, esses 5 meses nada entrou na conta, conversa mole do Eberlin. Em outras equipes, todos conseguiram desbloquear para acertar com os jogadores. João do Cambuí. Eu não tenho como afirmar isso, João, que você está colocando. A informação é diferente daquilo que você está escrevendo aqui. Então, é apenas uma colocação sua, mas vamos em frente. O futebol realmente é incrível, às vezes maluco e às vezes surpreendente. Estão chamando times menores de menores expressões na Europa de Mirassol do campeonato.
Como o trabalho entrega resultado e vira exemplo rápido, né? Times de Campinas eram assim, hoje o exemplo é o contrário. Marcelo Pimentel, pararam no tempo, né? Pararam no tempo. E o Mirassol se organizou muito. E outros times no interior, o Novo Horizontino também está super organizado. É que não conseguiu subir de novo, né? Batendo na trave aí 3 anos seguidos, mas o trabalho vem sendo ali, toda hora para subir, não é? Onde o Guarani está arrumando dinheiro para contratar esses jogadores com nível de Série B? Eduardo Moraes. Boa pergunta, Eduardo. Boa pergunta. Eu, sinceramente, não sei, não. Eu tenho a impressão que pode ser que a SAF futura, caso ela aconteça, esteja ajudando. Não é informação, tenho a impressão. Agora, o Guarani, ele é um bom pagador, né? Tem dinheiro de negociação de jogadores, não é? Tem parcerias, essa coisa toda, vendendo jogador de base, e assim a coisa caminha. Pode ter antecipado aí o dinheiro da Federação, do Campeonato Paulista. Existem várias vertentes, né? Agora, afirmar eu não tenho condição de afirmar, tá bom? Mas vou perguntar para o Breno, talvez ele possa responder uma outra oportunidade, né? Beleza. Ale, isso que você está me perguntando não tem como responder. Mas obrigado pela participação, um grande abraço para você. Vou te dar uma informação de primeira. Não avança com a Magno do Roberto Graziano e a safra, por enquanto, não vai sair. Isso é informação, pois Roberto Graziano não concordou com algumas cláusulas de contrato colocadas pela diretoria. Mauro do Planalto. Tá bom, Mauro. Tá registrado. Como está o orçamento financeiro da Ponte? Tem orçamento? Tem programação? Não sei. Eu acho que não tem ainda. Vamos saber semana que vem, quando o presidente for empossado e a gente marca a entrevista e pergunta para ele, tá bom? 11h44 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, faltando exatamente uma semana para a reapresentação do elenco alvinegro, já de olho na temporada 2026, as negociações com futuros reforços da Ponte Preta começam a fluir. Durante essa semana, com o término da Série B que aconteceu no último domingo, essa semana deve ser muito importante, decisiva para a diretoria alvinegra, que já vinha trabalhando, iniciando conversas com alguns jogadores, e a expectativa é que durante essa semana as coisas comecem a fluir mais e a Ponte Preta acerte aí com novos reforços já de olho em 2026. É claro, em paralelo a isso, a diretoria trabalha também para finalizar e formalizar também as renovações de contratos com jogadores considerados importantes nesse atual elenco, comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. Casos como do goleiro Diogo Silva, do Pacheco, do Simon, Diego Tavares, são alguns nomes aí que a diretoria trabalha para conseguir a renovação, e assim como os possíveis reforços, essa situação deve ser pelo menos apalavrada durante essa semana. Como todos nós já sabemos, como o próprio presidente Marco Antônio Eberlin disse aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, os salários devem ser pagos depois do dia 30. O novo presidente, que deve ser mais uma vez o próprio Eberlin, já toma posse no dia 30 de novembro, do domingo para segunda. Ele já toma posse do novo mandato, que vai ser válido até novembro de 2029. Portanto, ele já consegue antecipar cotas aí do ano que vem, das competições do ano que vem, e consegue regularizar essa questão salarial e regularizar também a questão do transfer ban. Sem o transfer ban, a Ponte Preta não conseguiria nem inscrever novos atletas para 2026. Hoje também vai acontecer no estádio do Pacaembu a apresentação da Copa São Paulo de 2026. Hoje a Ponte Preta e os demais participantes da Copinha vão conhecer seus adversários,
seus respectivos grupos e também, é claro, as sedes que jogarão o maior torneio de base do mundo. A Copa São Paulo tem início previsto no dia 2 de janeiro e deve encavalar aí também com o início do Paulistão, que com esse novo formato, esse novo regulamento da Federação Paulista, tem início no dia 11 de janeiro. CH? Maior torneio... Não, o Pedrinho não tá errado não, tá certo. Só que é maior em número de clubes, né? É um verdadeiro festival. Isso pra mim tá longe de ser um campeonato. E eu tô criticando sim, tá? Eu acho que tinha que ter uma seletiva em novembro e dezembro, e quem passasse por essa seletiva entraria na fase bem mais curta, com talvez 36, 48 times no máximo. Acima de cento e poucos é uma brincadeira de salão, né? Meu Deus do céu. Mas por aí nós vamos caminhando com o futebol brasileiro e o futebol paulista. Chegando para comentar a ponte, fala Gleger Zorzin, bom dia. Oi CH, bom dia para você. Um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. CH, a renovação do Miguel foi adiada, né? Como disse aí na manchete da Macaca. A gente sabe, né? O jogador se valorizou muito nessa Série C, é um bom jogador. Tem o contrato aí prestes a se encerrar. E aí começa aquela correria, né? E hoje, quem não quer um jogador com as qualidades, com o perfil, com as características do Miguel, todo mundo quer. E o pré-contrato já pode ser assinado. Então, que a Ponte consiga manter esse jogador, esse atleta. Um jogador importantíssimo. E é um jogador que, creio eu, que com o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também a Série B, tende a evoluir ainda mais. Claro e óbvio, recebendo as oportunidades que teve, por exemplo, no campeonato da Série C, com o Marcelo Fernandes, que é um cara que trabalhou muito no Santos, né? Tem esse olhar diferente para a base, esse olhar diferente para a transição dos meninos. E todos esses jogadores que tiveram oportunidades nas mãos do Marcelo Fernandes foram muito bem, na minha opinião. Então, a expectativa é de que a Macaca consiga renovar o mais rápido possível com o Miguel, viu, CH? Valeu, conforme prometido, deixa eu mandar um abraço aqui pro Boulevard Disco. Bom dia, parabéns pelo programa, obrigado. O Alexandre Aires dizendo que o rebaixamento em 2026 para a Série A2 e Série C está certo na Ponte. E tem uma outra mensagem aqui que acabou sumindo, que é de uma ouvinte. Enfim, me perdoe aquela que mandou aqui via YouTube. Eu não consegui ler. E a última aqui, CH, os clubes na sua maioria foram geridos por torcedores sem capacidade de gestão. Tem toda a razão, Edivalmir, toda a razão. Concordo em gênero, número e grau contigo. Vamos falar da Desktop. É muito importante todos os dias a gente falar da principal operadora de internet do estado de São Paulo. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani oficializou a segunda contratação para a temporada 2026. Zagueiro Rafael Donato, 36 anos, experiente, atleta que tem 1,93 m, uma impulsão muito forte, é bom de cabeça e vem para ser o xerifão do Guarani na próxima temporada. Jogou 18 jogos pela equipe do Novo Horizontino nesta Série B do Brasileiro. Então ele é a segunda contratação oficializada. A primeira foi o atacante Guilherme Parede, ele que é ponta, atua pelas duas beiradas, já falou aqui na Rádio Bandeirantes. Então o time do Guarani vai se formando pensando no Campeonato Paulista da Série A1, também na Série C do Brasileiro e deve pintar a Copa do Brasil para o Guarani no ano que vem. Quais são as outras contratações que o Guarani ainda não oficializou? Jonathan Costa, zagueiro que vem do Avaí.
Outra contratação, o zagueiro Maurício Antônio, que vem do Paysandu, são atletas experientes e também, é claro, vem para disputar posição na defesa do Guarani. Além, é claro, do volante que vem do Novo Horizontino, William Farias, jogador experiente também, que passou por grandes clubes do futebol brasileiro. Quanto a centroavante, né, o Maranhão ficou distante, acertando com a Chapecoense, era um jogador que o Guarani queria. E daí surgiu o nome do Quirino, atleta que atuou pela equipe do Londrina, vice-campeão da Série C do Brasileiro. Eu consultei e sei que o Quirino não vai jogar no Guarani. Não procede a informação que o Quirino estaria próximo ou negociando com o Guarani. Quirino não vai jogar no Guarani. É claro que o Bugre tentou outras opções também para o meio-campo, como, por exemplo, o Pavani que está muito valorizado no mercado, acabou de subir na Série B do Brasileiro, não vai jogar no Guarani, pelo menos nesse início de temporada, né? O Pavani tem mercado de Série B do Brasileiro. O lateral Marcelinho, lateral direito, também do Remo, jogador que o Guarani consultou, também tem mercado e não vai jogar no Guarani. A expectativa, é claro, para goleiro, né? Como eu disse já há alguns dias, são 3 nomes que a diretoria do Guarani procurou. O Fernando Miguel, que está na reserva do Ceará, o Diogo Silva, que tem contrato com a Ponte Preta, e também o Bruno Brígido, que já jogou no Guarani, está no Acadêmico de Portugal da 2ª divisão. Mas o Bugre ainda não bateu o martelo quanto a goleiro. Valeu, CH! Valeu, Breno, obrigado. Antes do Gleger, eu quero trazer uma informação aqui. A partir de 2026, clubes serão fiscalizados 3 vezes ao ano e precisarão registrar todos os contratos no DTMS, que é a ferramenta da CBF que controla as transferências. O sistema impõe limite de 70% das receitas para gastos com elenco e regras mais rígidas para endividamento, com sanções que vão de advertência a rebaixamento. Acho ótimo essa medida, não é? O futebol não precisa de aventureiros e de torcedores. O torcedor fica na arquibancada. Quem gere o clube precisa ser profissional. Chegando o Gleger Zorzin para comentar mais um pouquinho. Fala, Gleger. Uma boa notícia, na minha opinião, para os lados do Brinco de Ouro, viu? A contratação do Rafael Donato. Aliás, a semana passada a gente falava muito sobre a especulação, né? Da possível contratação desse jogador. E eu gosto do Rafael, viu? Acho ele bom jogador, acho ele, apesar de toda a sua experiência, toda a sua altura, qualidade, eu acho que traz, sem dúvida nenhuma, para o setor defensivo do Guarani, que sofreu muito esse ano em CH. Meu Deus, hein? Mas, enfim, acerta a diretoria. Eu tenho falado direto isso, né? Que a diretoria do Guarani, os nomes já contratados, já fechados, as dispensas, os nomes especulados, para mim, na minha opinião, são bons nomes. Eu gosto, acho que a diretoria do Guarani está no caminho certo e acho que se continuar, viu, CH, com essa mesma linha de raciocínio, o Guarani vem forte em 26. Essa, é claro, é a expectativa nossa e também do torcedor bugrino. Gostei do Rafael Donato, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Eu começo com a finalização de mais uma rodada. 2 jogos foram realizados ontem e o Santos, jogando fora de casa, empatou por 1-1 diante do Internacional pela 35ª rodada. Ontem também, o Mirassol, que segue invicto em casa, derrotou o Ceará pelo placar de 3-0. Com os resultados, o Santos permanece na zona do rebaixamento, tem 38 pontos, um a menos do que o Vitória, e o Inter também está perto da zona do rebaixamento, tem 41, o próprio Ceará com 42 pontos. A zona do rebaixamento, então, formada por Santos, 38, Fortaleza 34, Juventude 33 e o Sport já rebaixado 17. Um detalhe que o Fortaleza com 34 pontos tem um jogo a menos em relação aos rivais. Jogos de mais uma rodada, ela começa hoje, hein? 36ª rodada, 9h30 da noite na Arena Grêmio, tem Grêmio e Palmeiras. No mesmo horário na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras não vencer o Grêmio, o Flamengo já conquista o título hoje de campeão brasileiro da Série A deste ano de 2025. Amanhã tem Red Bull Bragantino e Fortaleza às 7 da noite e a rodada vai prosseguir na quinta, na sexta, enfim, são os jogos desta rodada. Aliás, só para conferir os jogos, na quinta-feira com transmissão pela Rádio Bandeirantes tem Fluminense e São Paulo e na sexta-feira 3 jogos, Juventude e Bahia, Vasco e Inter, Santos e Sport. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.